E hoje nós temos aqui as 5 questões que nós escolhemos, tá? E a primeira questão que nós temos aqui, ó, é a competência 2, habilidade 8. Olha só a competência 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Habilidade 8. Analisar as ações dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Objeto do conhecimento da questão aqui vai ser urbanização. Então, vamos à questão. A expansão das cidades e a formação de aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles, olha que texto bonito, como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por várias áreas de ocupação contínua, configurando dessas regiões, áreas urbanizadas. O resultado do processo geográfico descrito foi, olha só, nós vamos apenas não comentar essa questão, mas aproveitamos também para falar um pouco do tema, que é o tema exatamente urbanização. Olha o que acontece. Nós vamos lembrar que cidades para a espécie humana são antiguíssimas. Existem cidades no Oriente Médio, como Lagash, Uruk, que elas datam de mais de 10 mil anos. Quando você pega Jericó, é uma cidade que tem 7 mil anos de ocupação contínua. Só que nós temos que separar o que é cidade e o que é urbanização. Sabe por quê? Porque nós vamos dizer que a cidade ela existe há muito tempo, mas o fenômeno da urbanização está ligado a um outro fenômeno que é exatamente o quê? A industrialização. Sabe o que acontece? Nós vamos dizer que a indústria não criou a cidade, mas a indústria dinamizou a cidade. E é por isso que nós vamos ter que fazer aqui algumas diferenciações do que possa ser crescimento urbano do que venha a ser urbanização. Quando você encontrar na prova crescimento urbano, é o aumento físico da cidade, é o crescimento vertical, é o crescimento horizontal, tá? E até a melhora da infraestrutura da cidade. Mas quando você fala urbanização, é uma outra coisa. É quando a população residente na cidade, ela cresce a um ritmo superior à população do campo, tá? De modo que a população urbana vai superar a população rural. Então, isso é a urbanização. Deu para entender? E nós vamos dizer que, associando a urbanização à industrialização, nós vamos ter 2 tipos de urbanização. Olha só, a chamada urbanização clássica e a urbanização tardia, tá? A chamada urbanização clássica é aquela que vai pertencer aos países desenvolvidos, tá? Onde o fenômeno vai ocorrer durante a primeira ou segunda revolução industrial. Para quem não sabe, Londres foi a primeira metrópole que o mundo conheceu, tá? E desse modo, essa urbanização, ela se deu num período de tempo muito largo, muito amplo. Então, à medida que as fábricas iam surgindo, a população ia migrando para a cidade e a urbanização ia se processando de forma lenta. Então, criou-se aí uma infraestrutura muito interessante para receber a população que paulatinamente migrava para a cidade, beleza? Já a chamada urbanização tardia é bastante diferente. A urbanização tardia foi aquela que nasceu nos países subdesenvolvidos, somente no pós-Segunda Guerra Mundial. E ela vai ocorrer de forma muito acelerada. E é por isso que as cidades pertencentes aos países subdesenvolvidos são marcadas por problemas como metropolização, a macrocefalia e a hipertrofia do setor terciário, tá? Então a gente pode dizer antecipadamente que a urbanização do Brasil se enquadra nessa categoria de urbanização tardia. Mas ligada ao termo urbanização, a gente percebe muitas vezes a presença de termos, tá? Técnicos, por exemplo, o que vem a ser uma cidade? Aí depende. Se você pegar o que a ONU fala, cidade é uma área urbana, tá? É exatamente o quê? Com mais de 20 mil habitantes. Mas isso é relativo. No Japão, para ser uma cidade, você tem que ter mais de 35 mil pessoas. Já em Israel, se tiver 3 pessoas, tá? Exercendo atividade terciária, já passa a ser uma cidade. Que é que o Brasil diz? Bom, cidade é uma outra coisa. Cidade é o centro político-administrativo de um município, independentemente da quantidade de pessoas. Sabia disso? Então, aqui no Brasil, cidade não depende da quantidade de pessoas. É por isso que nós temos algumas discrepâncias.
Vocês conhecem uma cidade com o nome de Serra da Saudade? É exatamente um município que pertence a Minas Gerais, que esse município tem apenas, sabe o quê? Tem apenas 714 pessoas, quer dizer, é um município e é uma cidade com pouquíssimas pessoas. Já do outro lado, nós vamos ter São Paulo, né, que é uma cidade com mais de 12 milhões de pessoas. Então, no Brasil, a cidade é o que? O centro político e administrativo do município, independentemente da quantidade de pessoas. Eu não sei a cidade que você agora está me vendo, se é uma cidade grande, média, pequena ou se é uma metrópole, sabe por quê? O IBGE vai definir. A cidade pequena é aquela que vai ter menos de 100 mil habitantes. Quando você tem entre 100 e até 500 mil habitantes, é uma cidade de porte médio. Sobral é uma cidade de porte médio, né? Já a cidade grande vai ser aquela que tem mais de cerca de quê? De 500 mil habitantes. Já uma metrópole, que a questão fala de metrópole, correto? É quando tem mais de 1 milhão de habitantes, tá? E vamos lembrar também que nós vamos ter vários tipos de cidades. A cidade pode ser natural ou planejada, tá certo? Tanto faz chamar cidade natural ou cidade espontânea. É aquela que vai nascer a partir de um centro histórico e a partir do mesmo ela vai se desenvolver. Já planejada não, antes da cidade nascer, havia uma concepção prévia, tá? Houve todo um planejamento de como a cidade seria e como vai se dar o seu desenvolvimento. A cidade também ela pode ser formal ou informal. Sabe a diferença? A cidade formal é aquela parte do tecido urbano que possui infraestrutura, saneamento básico, né? Transporte urbano, isso aí é a cidade formal. Já a cidade informal não é. Aquela cidade que vai nascer, às vezes, a revelia do poder público, às vezes a partir de uma invasão de uma certa área, tá? E ela vai crescer sem a infraestrutura necessária para bem atender a população. Nós vamos ter também a cidade dual. Sabe o que é isso? Essa imagem representa muito bem uma cidade dual. Você já viu muitas vezes em livros, em provas, né? Aí é exatamente São Paulo. De um lado você tem o bairro do Bairro, que é o bairro do Morumbi, um bairro de população com alto poder aquisitivo, e ao lado está exatamente o quê? Paraisópolis, né? Que é uma grande comunidade com mais de 100 mil pessoas. Então, quando a mesma cidade apresenta duas realidades totalmente discrepantes, você está diante da chamada cidade dual, tá? E há também outro tipo de cidade, que são cidades gêmeas, que são as cidades transfronteiriças. É quando aquele adensamento populacional ele vai estar na fronteira entre dois países. Selecionei para vocês aí um mapa com as principais cidades gêmeas do Brasil e uma que é a mais famosa, que vai ser, esse lado de cá, essa imagem que você está vendo, ó, é Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. O outro lado do rio vai ser Ciudad del Este, no Paraguai. Então, quando a cidade vai ser compartilhado, o núcleo urbano vai ser compartilhado entre dois países, tá? Você está adiante, ó, aqui você tem, ó, nessa imagem que é exatamente aqui, ó, Foz do Iguaçu, e do outro lado aqui é Ciudad del Este, no Paraguai, tá? Mas o que é uma metrópole? Bom, a palavra metrópole quer dizer em grego cidade-mãe. É a principal cidade de uma região, aquela que vai ter os melhores equipamentos urbanos, tá? No Brasil, cidade, para ser metrópole, tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. E, ó, a gente vê muito cair nas provas esse termo. Você já viu ou não? Conurbação. Sabe o que é isso? Conurbação vai ser o crescimento horizontal de duas ou mais cidades, de modo a formar uma única mancha, tá? De modo que você não sabe dizer muitas vezes onde começa uma e termina outra. Olhe para essa imagem que eu estou aqui apresentando, ó. Você está vendo BH, a capital dos mineiros, está vendo Contagem, que é uma cidade da grande BH. Pois é, ó, se você olha a partir dessa imagem, você não sabe aí onde começa ou termina outra, mas são duas cidades diferentes, tá? Há também de se falar da chamada região metropolitana. É o conjunto de cidades que são contíguas a uma metrópole, ou seja, são próximas a uma metrópole e que sofre toda a sua influência econômica, a sua influência social, a sua influência financeira e tudo mais, tá? Outro termo que a gente vai ter que saber para fazer uma boa prova, cuja questão pode ser exatamente urbanização, é exatamente a megalópole, tá? O que é megalópole? Megalópole é um termo que nasceu ali pelos anos 50, para designar um aglomerado de cidades que vai estar na costa leste dos Estados Unidos. Ali foi chamado de quê? Foi chamado de Bosch Wash. Você tem ideia ali? Você vai ter milhares de pessoas.
você vai ter ali mais de 45 milhões de pessoas, tá? Que estão naquela situação ali. É um aglomerado de cidades como Boston, Washington, Nova York e tudo mais, tá? Só que os Estados Unidos têm 3 megalópolis. Além dessa que eu já falei, que é Bosch, Washington, a outra que é Chicago, você tem Cleveland, você tem Detroit, você tem Pittsburgh, e você também vai ter uma outra que vai ser na outra costa, que é na costa, no caso na costa oeste, que vai ser Sansan, tudo bem? Outras existem sim. Há uma nova que foi criada recentemente, que é a chamada Banana Azul. É uma megalópole europeia, que vai pegar cidades da Itália até o Reino Unido, tá? Onde moram mais de 111 milhões de pessoas. Porém, a maior megalópole do mundo é chamada de Tokaido. Você vai ter várias cidades japonesas, como Tóquio, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Kobe, Osaka, onde você vai ter um aglomerado hoje que passa de 45 milhões de pessoas, tá? E quanto ao Brasil? Bom, é um pouco polêmico. Há estudos que dizem que nós já temos de fato uma megalópole formada, outros que dizem que não, nós temos uma megalópole em processo de quê? De formação, tá? Outro termo que a gente pode falar são as megacidades. Megacidade é um termo quantitativo, ele foi criado pela ONU para designar os adensamentos humanos com mais de 10 milhões de pessoas, tá? E até uma coisa mais nova que o livro nem traz ainda, é o termo chamado de metacidade. Metacidade vai ser exatamente aquele adensamento, aquele aglomerado com mais de 30 milhões de pessoas. E desse modo apenas Tóquio, com mais de 36 milhões de pessoas, se enquadraria nessa condição. Olha só, mas o suprassumo da urbanização são as cidades globais. É bom lembrar que o termo anterior que eu falei, que são megacidades, isso é um termo quantitativo, tá certo? Já esse outro termo que eu estou mostrando, que são as cidades globais, são termos qualitativos. São essas cidades que vão comandar o processo capitalista e a partir daí ele vai ser irradiado para praticamente todo mundo, tá? É aí que estão as principais bolsas de valores, as principais empresas globais e elas vão irradiar, elas vão polarizar a sua influência por quase todo o planeta, beleza? E olha que há cidades globais do tipo alfa, beta e gama. E o Brasil tem uma grande particularidade de ter uma cidade, que é exatamente São Paulo, que é uma das poucas cidades de fato globais, mas veja você que a pontuação de São Paulo em relação a outras, como Nova York, como Paris, Tóquio e Londres, é uma pontuação menor, porque essas 4 que eu falei são as cidades que mais polarizam o mundo, tá certo? E é bom também falar da função urbana. O que é a função urbana? É a atividade econômica, política ou cultural que aquela cidade vai desenvolver dentro da chamada hierarquia urbana. Então veja você que a hierarquia, você vai ter cidades aí que tem a função industrial, ou seja, ela vai concentrar um grande aglomerado de indústria. A função pode ser político-administrativa, no caso Brasília, não é isso? Nós vamos cidades que são cidades portuárias, no caso Brasil, Santos, cidades que são religiosas e aí vai. E quando uma cidade tem mais de uma função, ela vai ter função mista, tá? É importante também a gente ter noção do que vem a ser a rede urbana. A rede urbana são as ligações visíveis e invisíveis, materiais ou imateriais que vão unir as cidades. E são por essa rede urbana que vão passar os fluxos de pessoas, mercadorias, energia, informação e tudo mais, tá? É bom também falar da chamada hierarquia, onde a cidade maior ela vai polarizar em grau hierárquico a cidade menor. A globalização mudou tanto a nossa vida que também mudou exatamente a hierarquia urbana. Há uma hierarquia urbana clássica, onde você tinha a metrópole nacional, a metrópole regional, até chegar à vila, tá? Que é a sede de um distrito. Mas hoje a globalização ela foi revista por conta, hoje a urbanização foi revista por conta da globalização, onde ela é hoje muito mais intrincada. E temos até um ente a mais, além desses que eu já falei, que é a chamada cidade global, que há pouco tempo eu falei, tá? E é importante também a gente saber alguns conceitos que as provas trazem, como a chamada especulação imobiliária, tá? Isso consiste na compra de terrenos e objetivando uma valorização futura. Isso aí é a especulação.
Um conceito também que a gente vê cair nas provas é a chamada periferização. O que é isso? É a transferência daquela população de baixa renda para locais cada vez mais periféricos ao centro da cidade, tá? Nós temos também um outro termo que é a macrocefalia urbana. Sabe o que é isso? A macrocefalia é um inchaço populacional. Quando você concentra grande parte da população de um país ou de um estado em uma só cidade, você tem exatamente aí a macrocefalia. Por que que ela surge? Quando os governos concentram grande parte dos serviços em uma só cidade, esses serviços geram atração e a atração gera a macrocefalia. Um outro termo também que a gente vê muito cair nas provas é exatamente a chamada gentrificação, que quer dizer, em outras palavras, aburguesamento. Sabe o que é isso? Esse termo nasce ali nos anos 80 em Londres, onde antigos bairros operários foram requalificados, edifícios novos foram construídos, e isso atraiu uma população de maior poder aquisitivo. Então, gentrificação tem os dois sentidos. Pode ser a mesma ideia de revitalização, mas pode ter a ideia também de higiene social, porque aquela população de baixa renda que morava ali, tá? Não pode mais arcar com os novos aluguéis, ela vai sofrer o processo anterior que eu falei, que foi a periferização, tudo bem? Um outro também que a gente deve falar é exatamente da favelização. Olha, o nome certo, o nome técnico que o IBGE fala são moradias subnormais. Quando você tem mais de 51 moradias subnormais, você está diante de uma comunidade que também é chamado de favela, né? Tudo isso é fruto da segregação urbana, da exclusão, que é a exclusão social, tá bom? Então vamos também falar outro termo, que é a chamada verticalização. Consiste na alteração do padrão da cidade. A cidade sai de um padrão horizontal, com casas, aí a partir da valorização dos terrenos, tá? Você tem a mudança para o novo padrão, que é o padrão vertical. E até agora um termo muito recentemente criado, que é a chamada urbanização. O que é isso? Olha bem, urbanização, já falei, é quando a população passa a morar mais na cidade do que no campo. Falei isso para simplificar aí, para melhor o seu entendimento, tá? Só que tem certas partes do mundo que você não sabe mais se é rural, se é urbano. Houve uma fusão dos dois mundos. No passado era muito fácil dizer o que é rural e o que é urbano. No rural, você dedica seu setor, que é o setor primário da economia agropecuária, né, assim? No meio, que é o meio urbano, você vai se dedicar ao setor secundário, que vai ser indústria, o terciário, que vão ser os serviços. Mas na hora que você inserir serviços e indústria no campo, você está diante de um novo fenômeno, que é a chamada urbanização. É um espaço entre aquela fronteira antiga desaparece e você, grosso modo, não sabe mais se é rural ou se é urbano. Mas o termo que a gente vê cair com muita frequência também, ó, é a segregação espacial. Isso aí, volto a falar, o tecido urbano tem áreas que são mais valorizadas do que outras, né? E aquela população de baixa renda, historicamente, ela é transferida para esses locais, onde o viver não é tão, digamos assim, prazeroso, né? Você vai estar na margem de um rio, que vai ser uma área de risco com o tempo, tá? E aí que vão nascer os alagados, os cortiços, as palafitas e as favelas, tá? Eu trago aqui para você um resumo da urbanização brasileira. Primeiro que tudo, a nossa urbanização é uma urbanização tardia, porque se deu no pós-Segunda Guerra Mundial. Como toda urbanização, ela esteve ligada ao processo de industrialização que se deu, logicamente, no pós-Segunda Guerra Mundial. E temos aqui as características da nossa urbanização, como a metropolização, que foi a criação de grandes metrópoles, a macrocefalia urbana, que foi o inchaço da cidade. E como essa cidade inchou, ela não teve como ofertar a toda a população serviços e empregos de qualidade. Por isso que temos a chamada hipertrofia do terceiro setor, tá bom? Atualmente no Brasil nós vamos ter cerca de 85% de população urbana. O IBGE aponta que essa urbanização vai ser cada vez maior. Aponta-se que em 2050 o Brasil vai ter 92% de população urbana, tá? Veja você quais são as regiões mais urbanas. Primeiro, a região sudeste, que ela é eminentemente urbana, uma vez que a cada 100 pessoas, 93 sudestinos moram exatamente na cidade, tá? Uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe é que a segunda região do país mais urbana não é a região sul, é a região centro-oeste.
Isso talvez tenha bugado um pouco a sua cabeça, né? Como é que uma região, a Centro-Oeste, que é uma região eminentemente agrícola, é uma região também eminentemente rural, sabe? Aliás, eminentemente urbana. Com a razão. Diferentemente do tipo de agricultura que no sertão cearense se pratica, que é agricultura do tipo extensiva, né, de baixa produtividade, lá não. Lá se pratica alguma das mais modernas agriculturas do mundo, agricultura intensiva, de precisão, voltada a precedentes. É por isso, então, que a região ela é agrícola e também urbana, porque ela não necessita de muita mão de obra, tá? E hoje no Brasil, o que é que se verifica? A chamada desmetropolização, ou seja, a participação das metrópoles, né, no contingente da população é cada vez menor. Isso por quê? Porque a indústria está migrando das metrópoles para o interior. Com isso, os empregos estão migrando e, com isso, as cidades de porte médio são elas hoje, no Brasil, aquelas que mais crescem, tá? Observando, então, a nossa primeira questão sobre urbanização, o que é que a gente vai encontrar aqui de especial? Ó? A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial. Claro, vamos lembrar, a fábrica ela não criou a cidade. A cidade há muito tempo existe, mas as fábricas dinamizaram as cidades, não é? Então, a urbanização do Brasil é o quê? Reflexo do processo de industrialização. E aí vai. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanas. O resultado do processo geográfico descrito foi, item A, valorização de escala local, essa não foi a consequência, crescimento de áreas periféricas, essa foi a consequência, isso a cidade vai crescendo, e aquela população geralmente de baixa renda, ela vai sofrendo a periferização que há pouco eu falei, lembra? Isso, e quando a valorização dessa área periférica também chega, provocando o que eu já falei, que é a gentrificação, essa população de baixa renda não pode arcar com os novos aluguéis e acaba cada vez mais sofrendo a periferização. Tudo bem? Essa questão aí, questão bem interessante, bem atual, sobre o quê? Sobre indústria e urbanização no território brasileiro, tá bom? Vamos caminhar então agora para a nossa questão e vamos ver o que é que nos aguarda. Vamos lá então. Olha só, competência 6, utilizar os conhecimentos históricos para compreender a valorização, os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Habilidade 27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade no meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Objeto conhecimento, padrões de consumo. Vamos lá então. Foca aí na questão. 12 mil quilômetros separam Accra, a capital de Gana, do Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos. Centro de revolução tecnológica do século XXI. Há, no entanto, outra distância maior do que a geográfica. Accra e Vale do Silício estão em extremos de um ciclo de vida. Computadores, tablets, celulares nascem na cabeça dos nerds sob o sol californiano e morrem e são decompostos num distrito de nome para mim impronunciável, periferia africana. Vamos lá. A situação descrita é um exemplo de um modelo de desenvolvimento tecnológico que revela o processo de, olha bem, é bom lembrar o que é que vem a ser para o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o que vem a ser impacto ambiental. Para o CONAMA, impacto ambiental vem a ser qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio natural provocado pela ação humana. E é importante a gente falar, que durante muito tempo a humanidade achou que os recursos naturais fossem durar para sempre. Mas com o pós-Segunda Guerra Mundial, a explosão demográfica, a intensificação da industrialização, que provocou a chamada era ou fase de ouro do capitalismo. Só que isso passou a ser questionado. Será que os recursos naturais vão atender a necessidade da humanidade para sempre? Pois é. Em 1968, nasceu o chamado Clube de Roma. Era uma espécie de ONG, quando o nome ONG nem sequer existia, tá? E essa ONG aí, ela reunia intelectuais de diferentes áreas, economistas, cientistas, diplomatas, para, pensar o futuro da humanidade. E o Clube de Roma, em 72,
ele solicitou o MIT um estudo. O MIT usou um supercomputador e nesse supercomputador ele vai inserir muitas variáveis, tá? Vai inserir a industrialização acelerada, vai falar sobre o crescimento demográfico cada vez maior, vai inserir esse dado aí, esgotamento dos recursos naturais, tá? A deteriorização do meio ambiente e a escassez de alimento. Fruto desse estudo nasceu um livro chamado de Limites do Crescimento. Essa imagem que você está vendo aí no seu canto, o canto direito, ó, essa linha amarela que sobe e depois desce, isso é o crescimento da população, que foi muito forte no pós-Segunda Guerra, e essa linha vermelha que vem declinando, ó, são os recursos naturais que estão exatamente acabando. E foi para apresentar esse importante estudo, que ocorreu exatamente em 1972, em Estocolmo, aquela que foi a primeira conferência cujo tema foi Homem e Meio Ambiente. A ONU reuniu à época 113 países para falar da temática ambiental, tá? E foi uma discussão muito acalorada. De um lado estavam os países desenvolvidos, que defendiam a ideia do chamado preservacionismo, tá? Que os recursos naturais, digamos, ó, é porque as pessoas acham muitas vezes que preservar e conservar são sinônimos. Não. Quando você fala preservar, é manter íntegro, intocável os recursos. Quando você fala conservar, é uso o quê? Racional. E nessa importante conferência, ela foi muito acalorada, porque de um lado havia o interesse dos países desenvolvidos, pautado na tese, que é o chamado preservacionismo, que defendia a ideia do chamado desenvolvimento zero, que houvesse uma espécie de quarentena para que a Terra se recuperasse das agressões que até então ela havia sofrido. E o outro lado estava o interesse dos países subdesenvolvidos, cuja ideia era o conservacionismo, ou seja, o desenvolvimento a qualquer custo. É claro que a maioria esmagadora das nações são elas subdesenvolvidas. Essa tese foi a vencedora, tá? Mas essa conferência foi muito importante porque pela primeira vez se debateu a chamada ecodiplomacia, ou seja, a questão ambiental, ela foi tratada em escala planetária. Depois nós tivemos uma outra importante conferência com o nome de Eco 92 ou Rio 92. Essa ocorreu exatamente no Brasil. Ela reuniu, né, muitos países, 176 nações, para tratar da temática ambiental, tá? E nessa conferência foram assinados importantes documentos, como exatamente a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, e o documento mais importante foram dois, a Carta da Terra e a Agenda 21. Em que consiste esse documento? A Carta da Terra é o compromisso dessas nações com desenvolvimento o quê? Sustentável. Mas o que é que vem a ser esse desenvolvimento? É aquele capaz de assegurar as necessidades do hoje sem comprometer as necessidades das gerações futuras, tá? E essa forma de desenvolvimento, ela tem tanto o aspecto ambiental, social e também econômico, tá? E a Agenda 21, nós vamos dizer, são as estratégias, são os passos que as nações têm que trilhar para chegar ao desenvolvimento o quê? Sustentável, tá? Depois tivemos uma outra importante conferência que ocorreu na África do Sul, Joanesburgo. Então, tanto faz chamá-la de Rio +10 ou Joanesburgo 2002, tá? Uma coisa interessante dizer que as conferências ocorrem a cada 10 anos. Para quê? Para reafirmar o compromisso das nações com o desenvolvimento o quê? Sustentável e também analisar, naquele intervalo entre uma conferência e outra, alguma meta que foi, na verdade, implementada e que surtiu efeito. Essa conferência, como ela ocorreu no continente africano, ela debateu muito mais a questão econômica, a questão social, do que a questão ambiental. Infelizmente, foram muitas as discussões, aí se discutiu o perdão da dívida dos países pobres, erradicação da pobreza, o compartilhamento de água, mas tudo ficou no campo da teoria, no campo da discussão. E mais recentemente, tivemos uma outra conferência que foi a Rio +20. Ela ocorre exatamente em 2012, no Brasil. Ela vai reunir 193 países. Para quê? Para reafirmar o compromisso com desenvolvimento o quê? Sustentável. Infelizmente, mais uma vez, a conferência ela foi uma espécie de fiasco,
porque o mundo estava ainda se recuperando daquela grande crise financeira de 2008 e 2010, tá? E aí se debateu muito, mas não estipulou-se nenhuma meta e nem sequer foi estipulado quando e onde vai ocorrer a próxima a conferência ambiental. Então a gente sempre percebe que quando tem de um lado as questões ambientais e do outro lado as questões econômicas, né, essa balança sempre vai pesar para o lado da economia. E é por conta disso, queridos, que a Terra não suporta mais o atual nível de quê? De consumo. Você tem ideia, existe um termo que é a chamada pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? É o total de água, energia e terra que vai ser utilizada pela elaboração de produtos que vão satisfazer a sua necessidade de consumo. O fato é, quanto mais você consome, maior vai ser a sua pegada ecológica. E a pegada ecológica da Terra hoje faz com que nós tenhamos que usar cerca de 1,7 terras. Pois é, a Terra não aguenta mais esse atual padrão de consumo. A Terra aguenta até cerca de quê? De 15 bilhões de pessoas consumindo em padrões mínimos. Mas se todo americano consumisse, se todos os habitantes do planeta consumissem como os americanos consomem, 5 terras seriam suficientes. Até o Brasil, que é um país de renda média, tá? Nós consumimos muito, mais do que a terra poderia o quê? Suportar. Se todo o terráqueo consumisse como o Brasil consome, seria necessário cerca de 1,8 terras, tá? E é por conta disso também que nasceu um termo que é o chamado dia da sobrecarga. É o dia que os recursos de um ano para aquele ano passam a acabar. Olha só, que quando foi em 2019, no dia 29 de julho, os recursos daquele ano acabaram. A partir do dia 30, a gente já está usando recursos do ano seguinte. Uma espécie, estamos entrando no cheque especial do nosso planeta, tá? A pandemia, ela trouxe uma coisa interessante nesse aspecto aí, já que o consumo da terra diminuiu, não é isso? A sobrecarga, ela foi postergada em 2020 para o dia 22 de agosto. Mas sabe por quê? Que grande parte do nosso consumo é pautado aonde? Na chamada obsolescência programada. Ou seja, tudo tem um prazo de validade curto, tem uma vida útil muito pequena. Claro que isso tem um aspecto econômico, isso gera produção. A produção, ela vai gerar, logicamente, a melhoria da vida para aquela população, já que vai levar ao aumento da renda, mas leva com certeza o esgotamento dos recursos naturais. É até por isso que, para alguns geólogos, hoje a Terra já está vivenciando uma nova época geológica. Você sabe o que é isso? Existe a era geológica, existe o período geológico e a época geológica, tá? A era geológica de hoje é chamada Cenozoica. Nós estamos vivendo hoje o chamado quê? Quaternário, que ele foi de 1 milhão de anos para cá, mas a época geológica era para ser o Holoceno. O Holoceno começou há cerca de 10 mil anos atrás, quando a última glaciação terminou, tá? Mas acontece que para muitos, a partir da Revolução Industrial, o homem passou a ter uma grande capacidade de transformação do meio natural. Capacidade essa de mudar a dinâmica do nosso planeta e até provocar aquela que é chamada de quê? De sexta extinção em massa. Naturalmente, segundo a geologia, a Terra já sofreu 5 grandes extinções. A última, você deve lembrar, foi quando aquele grande corpo sideral, aquele meteoro, colidiu com o que hoje é o México. Isso fez com que uma onda de choque varresse todo o nosso planeta, desencadeando ondas sísmicas, desencadeando vulcanismo e tudo mais. Isso veio a matar, extinguir até 75% da vida em nosso planeta. Mas hoje, segundo alguns, vivemos a chamada extinção do Antropoceno. Essa, para você ter ideia, ela fez com que, em apenas 44 anos, 60% total de animais da Terra fossem mortos pela ação humana. Então, analisando aqui essa questão, o que é que a gente vai encontrar? A situação descrita está falando de Accra, não é isso? Capital de Gana, e está falando do Vale do Silício. A situação descrita é um exemplo de um modelo de desenvolvimento tecnológico que revela um processo de diminuição de empregos formais em área de reciclagem, não está falando disso. Redução do consumo consciente entre as nações envolvidas, não está falando disso.
mas negligenciamento na logística reversa por meio do setor industrial, ou seja, os produtos são feitos no Vale do Silício e são levados para morrer, como diz a questão, no continente africano. Então, uma questão aí muito interessante, muito atual, tá? Partindo agora para a nossa terceira questão, olha só, competência 6. Compreender a sociedade, a natureza, reconhecendo suas interações no espaço, em diferentes contextos históricos e geográficos. Habilidade 28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Objeto do conhecimento, impactos ambientais, desertificação. Vamos lá. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos, semiáridos, em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura vegetal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletindo pela incapacidade do suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, no que diz respeito ao processo de... Olha bem, é bom que a gente fale desse tema, porque é um tema muito recorrente nos vestibulares. E é bom também que a gente, antes de falar o que vem a ser a desertificação, a gente separe, porque muita gente confunde esses termos, tá? Quando você fala desertização, isso é um processo natural, ligado à dinâmica climática, onde uma região se torna deserto naturalmente. Assim nasceu o Saara, correto? Mas desertificação não. Corresponde ao empobrecimento do solo em regiões áridas, semiáridas e subúmidas a partir da ação humana, a partir da ação antrópica, tá? É importante dizer que ali pelos anos 70 na África, houve uma seca avassaladora. Ela matou milhares de pessoas, tá? E foi por conta disso que a ONU fez uma conferência em Nairobi, capital do Quênia, e ficou determinado que seria de fato a desertificação. Hoje a desertificação ela já atinge 15% do nosso planeta. E olha, já há 20% da Terra que naturalmente é deserto, tá? E tem mais 15% da Terra que está virando deserto. Os locais mais desertificados, claro, é o continente africano, onde o deserto do Saara expande-se cada vez mais, mas para conter a expansão desse deserto, foi criado ali desde os anos 70 a chamada Muralha Verde Africana. Esse processo ainda está sendo feito, tá? A ideia é fazer uma grande muralha verde com mais de 7.000 quilômetros de comprimento por 15 quilômetros de largura. Essas árvores que são plantadas artificialmente, elas têm um poder de conter a expansão da desertificação. E o mesmo hoje se verifica na China para conter a expansão do deserto de Gobi, tá? A maior tragédia que o homem já fez ao longo do século XX ocorreu exatamente aonde? No Mar de Aral. O Mar de Aral já foi o quarto maior mar fechado do mundo, só que ali pelos anos 60, a época da União Soviética, ela vai barrar os rios Sidária e Amidária e para irrigação de algodão. E desse modo, quando a água, a drenagem diminui, o mar começa o quê? A secar. E hoje, basicamente, é um grande deserto, tá? Infelizmente, nós temos uma grande parte do Brasil que é susceptível a isso, que é exatamente o sertão nordestino. Uma área de 1,3 milhão de quilômetros quadrados tem potencial de virar deserto, tá? E as razões que levam a esse processo são simples. O extrativismo vegetal ou mineral, a agricultura tradicional de roça, onde o homem queima o solo, né? Ao queimar o solo, ele muda as propriedades físico-químicas e biológicas do mesmo, e a pecuária extensiva. E aqui nós temos as consequências desse processo, ó. Já que a desertificação ela vai ter uma grande consequência social, já que ela vai desencadear o êxodo rural, agravando ainda mais os problemas urbanos. Tem uma consequência econômica, porque provoca um desarranjo na economia local, já que as safras anualmente serão perdidas, e uma grande consequência ambiental, uma vez que a tendência aumenta a temperatura, a queda da umidade e a redução da biodiversidade. Recentemente, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas,
falou que até o final do século, algumas partes do sertão nordestino poderão ficar até 6 graus mais quente do que o normal. As chuvas cairão em torno de 40% e um deserto realmente vai se formar. Então, analisando a questão que você vai ver aqui, ó, que ela está falando sobre desertificação, né? O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, no que diz respeito ao processo de desertificação de ecossistema, tá? Passamos então rapidinho para outra questão, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Habilidade 28, relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Objeto do conhecimento, impacto ambiental, desertificação. É a mesma questão? Não. O tema é o mesmo. Só que nesse tema ele vai trazer outros termos como salinização, laterização, sedimentação, tá certo? É bom lembrar que o solo é a camada mais superior da litosfera, é uma camada arável e agricultável que tem duas partes básicas, uma parte orgânica e uma parte inorgânica, tá? E se esse solo não for cuidado, ele poderá ser perdido para os diferentes tipos de erosão. Vejo a imensidão de solos que anualmente são perdidos em todo o planeta. E o pior, que onde mais se perde solo é onde os índices de fome são maiores, África e Ásia, tá? Mostra a vocês algumas formas de conservação de solo, como a rotação de culturas, o plantio direto, nós temos o plantio em curva de nível e o plantio de terraçamento. Mas no solo podem ocorrer, dependendo do tipo de clima, diferentes processos. A lixiviação ocorre em solos bastante úmidos, como a região amazônica, onde a grande quantidade de água que adentra o solo, essa água ela vai lixiviar, ela vai adentrar o solo, ela vai hidrossolver os nutrientes, o sódio, o potássio, o magnésio, vai arrastá-los. O processo final é o empobrecimento do solo. Já a laterização que ocorre em clima, que é o clima tropical típico, o clima do cerrado, nós temos o processo de laterização, onde o solo se torna bastante ácido, tá? E é esse processo que você está vendo aí, que é a calagem, que vai reduzir a acidez do solo, tudo bem? Há um outro processo que é a salinização, que ocorre em regiões semiáridas, onde o excesso de água provoca, devido ao clima, uma grande evaporação. A evaporação ela vai levar a água para a atmosfera mais elevada, mas os sais minerais se acumulam, quebra o equilíbrio químico do solo. Nós temos a arenização que ocorre na região sul do Brasil, tá? E aqui eu tenho para vocês algumas formas de degradação do solo. A monocultura, que reduz a atividade biológica do solo, o desmatamento, que expõe o solo aos processos de erosão, uso abusivo de alguns agroquímicos como fertilizante, que leva à eutrofização dos meus líquidos, e uso abusivo de outro agroquímico aí, só de toxicidade mais elevada, que são os agrotóxicos, tá? E aquele que um dos mais que compromete o meio natural é o extrativismo mineral. Bom, observando a questão que eu apresentei para vocês, vamos ter como resposta o item, olha só, o item B, salinização do solo. E vamos aqui para a nossa última questão, já fui informado aqui que nós estamos com o tempo já aqui quase estourando, e a questão que temos pela frente agora é exatamente a competência 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Habilidade 28, relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Objeto do conhecimento, impactos ambientais urbanos. Vamos lá. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove, olha bem, nós vamos avançar um pouquinho para o processo de erosão. E erosão, ela vai depender muito do tipo de clima, tá? E em países tropicais como o Brasil, as erosões mais comuns são a erosão fluvial, que é a erosão do rio, e a pluvial, que é a erosão da chuva. E essa erosão pluvial, ela vai provocar diferentes fenômenos. Um deles que eu posso falar vai ser exatamente a enxurrada. Sabe o que é isso? A água da chuva tem três caminhos que ela pode seguir. A água pode escoar, ela pode infiltrar, ela pode evaporar, tá? Vai depender muito do tipo de solo e a estrutura de relevo. Porque se o solo for sedimentar e for uma área florestada, de 80% a 90% da água acaba infiltrando.
E ao infiltrar, ela vai formar os aquíferos e lençóis freáticos, correto? Mas se o solo for um solo urbano, cuja questão está falando de urbanização densa, tá? Muito asfalto, calçada, calçamento e tudo mais, aí desse modo o solo vai perder poder de escoamento. Aí desse modo a água não vai infiltrar, ela passa a escoar e provocando as enxurradas que são as enchentes urbanas, tá? Temos os movimentos em massa, que pode ser uma série de fenômenos, pode ser deslizamento de terra, queda de barreira, rolamento de rocha. E há uma região no país que é muito susceptível a isso, que é exatamente a região dos mares de morro, tá? Essa região é uma região muito susceptível, que a gente vê muitas tragédias ocorrerem praticamente a cada ano. Mas observando a questão, já que estamos com o tempo aqui já, né, muito comprometido, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove, olha só, o gráfico ele está falando tempo e precipitação. Então, olha aí, quando o solo é um solo urbano, de urbanização densa, o solo, por ser repleto de calçamento, calçada e tudo mais, é um solo impermeabilizado. Essa impermeabilização excessiva do solo aumenta o escoamento superficial e diminui a infiltração, provocando aquelas tragédias que eu acabei de mostrar, que são as torrentes, tá? Então, essa questão, a nossa número 5, marcamos o item E, porque um solo urbano provoca ampliação do escoamento superficial e a redução da infiltração da água no solo e vai comprometer a recarga dos aquíferos. Então, ficamos por aqui. Essa foi a minha participação aqui no projeto. Espero que vocês tenham ficado atentos e aprendido um pouco mais sobre geografia, que o assunto de hoje venha te auxiliar na aprovação. Fique com Deus, um forte abraço a todos e até a próxima.